Estados Unidos e Ucrânia anunciam um novo acordo de paz para pôr fim à guerra com a Rússia. Chauncey Billups declara inocente em tribunal de Nova York. 31 pessoas são presas durante protesto em frente a centro de detenção na Flórida. STF mantém prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil News começa agora. Boa noite. Os Estados Unidos e a Ucrânia anunciaram um novo arco de paz para pôr fim à guerra com a Rússia, revisando um plano anterior do governo Trump, que havia sido criticado por ser muito favorável a Moscou. Após as negociações em Genebra no domingo, as delegações dos dois países classificaram as publicações como altamente produtivas e indicaram que as conversas continuarão nos próximos dias. A Casa Branca informou que o plano revisado inclui garantias de segurança mais robustas e reflete os interesses nacionais da Ucrânia. E agora você acompanha um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletea Rodrigues. O técnico do Portland Trail Blazers e membro do Hall da Fama do basquete, Chauncey Billups, se declarou inocente das acusações de ter lucrado com jogos de pôquer fraudulentos envolvendo várias figuras da máfia e pelo menos um outro ex-jogador da NBA. Billups está entre os mais de 30 acusados na Operação Federal do mês passado, que desmantelou esquemas de jogo de azar ilegais ligados a esportes profissionais. Ele foi indiciado em um tribunal federal na cidade de Nova York por conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude eletrônica, ambas com pena máxima de 20 anos de prisão. O técnico está em liberdade sob fiança desde a primeira aparição no Tribunal de Oregon e ele foi colocado em licença não remunerada. Os promotores afirmam que o esquema de pôquer em que Billups estava envolvido lesou as vítimas em cerca de 7 milhões de dólares. E um incêndio de grandes proporções na madrugada de domingo destruiu um complexo de apartamentos em Mount Vernon e deixou todos os 250 moradores desabrigados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na cozinha de um apartamento do último andar. As chamas saíram do controle e se alastraram para o sótão, o espaço entre o teto e o telhado. Todo o prédio, com mais de 100 apartamentos, precisou ser evacuado. 2 moradores foram levados para o hospital e 5 bombeiros ficaram levemente feridos. A causa do acidente está sendo investigada. E o presidente Donald Trump encontrou com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, na sexta-feira. Havia a expectativa de que o encontro pudesse ser um embate acirrado de visões opostas, mas o presidente se mostrou repleto de elogios e promessas de cooperação a Mamdani. Entre outros temas, eles discutiram sobre acessibilidade à habitação, custo de alimentos, serviços públicos e imigração. Trump e Mamdani pareciam ter trilhado um novo caminho em um relacionamento, encontrando pontos em comum em questões como a melhoria das condições em Nova York. O presidente admitiu que, apesar das visões diferentes, os dois tinham mais em comum do que ele imaginava e que estaria torcendo pelo novo prefeito enquanto ele liderasse. E 2 adolescentes em Newport, em Rhode Island, foram apreendidos acusados de agressão a um aluno com necessidades especiais. A polícia de Newport informou ter tomado conhecimento na sexta-feira de diversas gravações feitas por celulares que mostravam uma agressão ocorrida no vestiário masculino da Rogers High School. Durante a investigação, os detetives identificaram o suspeito como um jovem de 16 anos, morador da região e estudante do colégio. O suspeito foi detido e enfrenta acusações de agressões graves contra pessoas com deficiência. Segundo a polícia, ele agrediu a vítima em 2 ocasiões. Um segundo estudante, também de 16 anos, foi apreendido no sábado.
Ele é acusado de agressão contra a mesma vítima. O Departamento de Polícia de Newport segue investigando o caso. A seguir, a operação de despejo termina com mortos e feridos na Flórida. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mais de 30 pessoas foram presas durante um protesto em frente a um centro de detenção em Miami. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os manifestantes bloquearam o portão principal do centro de detenção Crom, no condado de Miami-Dade. Segundo a polícia, eles impediam a entrada e saída de veículos oficiais. O grupo recebeu diversos avisos para desocupar a área, mas se recusou a sair. Eles protestavam contra o tratamento dado a imigrantes detidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, e usavam camisetas com mensagens de apoio aos detidos. De acordo com autoridades, 31 pessoas foram detidas por invasão e obstrução. Nenhum manifestante ou policial ficou ferido. Após as prisões, o grupo divulgou uma nota que diz que as manifestações vão continuar e que o objetivo é chamar a atenção para o que eles classificam como abusos no Crom. O caso segue sendo acompanhado por organizações de direitos humanos. E um ex-pastor de Sanford foi preso pela segunda vez após novas acusações de abuso sexual infantil. Yerson Solarte Basto, de 33 anos, já havia sido detido em maio, acusado de abusar de 2 menores em uma igreja pentecostal onde ele era pastor. Desta vez, segundo as investigações, são 5 novas acusações de abuso sexual contra uma menor de idade que ele teria usado a posição de liderança para abusar e coagir a vítima. Basto está detido sem direito à fiança. As autoridades acreditam que possam haver mais vítimas e pedem para que procurem a polícia. E uma criança de 2 anos morreu após ser atingida por um carro em marcha ré na entrada de casa em Winter Haven, no condado de Polk. O acidente aconteceu no domingo, dia do aniversário da menina. Segundo a polícia, ela brincava quando o motorista de 31 anos manobrou para entrar na garagem e não viu a menina. A mãe estava a poucos metros de distância. Uma equipe de emergência chegou em 5 minutos, mas a criança não resistiu e foi declarada morta no hospital. As autoridades informaram que não houve indícios de embriaguez e que o motorista está cooperando com a investigação. E uma operação de despejo terminou em tragédia na região de Vero Beach, no condado de Indian River, na sexta-feira. Segundo a polícia, o morador Michael Habelstam, de 37 anos, atirou contra os agentes no momento em que eles tentavam cumprir uma ordem de despejo. Os mortos foram a policial veterana Terry Sweeting Maskell, de 47 anos, o chaveiro David Long, de 76 anos. Um outro agente foi ferido no ombro, mas passa bem. O morador e atirador foi baleado pela polícia e morreu no dia seguinte, no sábado. Ainda segundo a polícia, a casa já tinha registrado várias ocorrências nas últimas semanas. E a esposa do deputado federal Alexandre Ramagem divulgou um vídeo do parlamentar encontrando a família nos Estados Unidos. No vídeo postado nas redes sociais pela esposa do deputado Alexandre Ramagem, a família parece encontrando o parlamentar em um aeroporto nos Estados Unidos.
Em declarações, a esposa afirma que ele teria saído do Brasil para proteger a família e denuncia perseguição política. Após ser visto em Miami, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão do parlamentar. O deputado segue como foragido da Justiça brasileira após condenação de trama golpista. No próximo bloco, o STF mantém prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão preventiva mantida nesta segunda-feira, após decisão por unanimidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, em plenário virtual. No domingo, em uma audiência de custódia de 30 minutos, Jair Bolsonaro disse a um juiz que teve alucinações causadas por medicamentos prescritos por médicos para tratar do quadro de soluços e que isso o levou a imaginar que havia escuta no dispositivo de monitoramento. Bolsonaro afirmou ainda que mexeu na tornozeleira eletrônica, mas negou qualquer intenção de fugir ou de tentar retirar o equipamento. O ex-presidente usou um ferro de solda, mas recobrou a consciência e parou em seguida, momento em que informou o fato aos agentes responsáveis pela vigilância, de acordo com o documento judicial visto pela Reuters. O juiz responsável pela audiência decidiu manter Bolsonaro sob custódia policial. Ele está detido em uma cela de 12 metros quadrados na sede da Polícia Federal em Brasília. No domingo, os advogados de Bolsonaro reiteraram o pedido de prisão domiciliar humanitária, citando o delicado estado de saúde descrito em laudos médicos já apresentados à Justiça. Eles ainda afirmaram que os eventos ocorridos foram causados por uma combinação de medicação infeliz, idade e estresse, e que não haveria risco de fuga. A prisão do ex-presidente, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, acontece após mais de 100 dias de reclusão domiciliar, enquanto Bolsonaro aguardava os recursos finais da pena de 27 anos de prisão por trama golpista. Apoiadores do ex-presidente prestam apoio com bandeiras e faixas do lado de fora de onde ele está detido. Uma pessoa que não cometeu nenhum crime, não tem nenhuma, mas simplesmente uma perseguição política, inclusive no dia 22, deixaram para prendê-lo no dia 22, para mostrar exatamente a todo mundo que nada mais é do que uma perseguição política. O ex-presidente recebeu a visita da esposa Michele Bolsonaro no domingo. Ela cumpria agenda em evento político no Nordeste quando ele foi preso pela Polícia Federal no sábado. O presidente Lula defendeu o Supremo Tribunal Federal ao responder a perguntas de jornalistas durante a cúpula do G20 em Joanesburgo no domingo. No sábado, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma nota na Rede X com duras críticas à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de decretar a prisão de Bolsonaro.
Em um trecho da postagem, Moraes é chamado de juiz violador sancionado, que, abre aspas, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil a uma vergonha e ao descrédito internacional, fecha aspas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.